a surpreendente lista de dispensas do Manchester City para a próxima temporada. Convenhamos que City e Premier League se tornaram sinônimos. A equipe não somente conseguiu vencer, mas vence com muita qualidade. Convenhamos que o Manchester City vem se adaptado excepcionalmente bem ao passar dos anos. E aquela equipe que antes era considerada de pequena ou menor relevância no cenário europeu, vem aos poucos ganhando e construindo sua grandeza. É óbvio que não foi nada de graça nem por acaso. Um investimento absurdo que fez os Citizens voarem alto. Um investimento Qatari que fez a equipe ficar altamente turbinada. E convenhamos que o City nessa toada tende a se tornar uma equipe ainda mais forte e potencialmente perigosa. Ainda mais porque tem um gênio dentro do comando técnico e ele se chama Pep Guardiola. A verdade é que sem Guardiola o City jamais teria alcançado o que alcançou. O investimento foi importante, é verdade, mas o planejamento de Pep Guardiola em contratar os jogadores essencialmente necessários que o City precisava para ser campeão foi fundamentalmente o que mais importou para essa trajetória inteira. Convenhamos que o Man City vem conseguindo dar o ar da graça muitas vezes. Falta, é verdade, mais Champions Leagues para conseguirem perpetuar ainda mais uma trajetória que é de extremo sucesso. Mas a realidade é que com uma Champions e vários campeonatos ingleses que vem sendo conquistados empilhadamente de maneira a ser 1 a 1, a equipe do City vem conseguindo não somente ser constante no futebol mundial, mas certamente vem se tornando uma das equipes mais relevantes do futebol não somente europeu, como do mundo no geral. Certamente se tornou uma das equipes mais temidas de todas. E vamos à provável lista de dispensas do clube que vai tentar se renovar, isto é, trazer peças adequadas para fazer um upgrade e deixar a equipe ainda mais forte do que já é. O primeiro dessa lista é o goleiro Ederson. Revelado no São Paulo, das categorias de base de Cotia, Ederson logo foi pro Benfica e sua carreira no futebol precisou ser construída com muito suor e sucesso. Ederson conseguiu responder dentro dos gramados às cobranças que lhe eram necessárias. Muito mais que isso, o jogador logo chamou a atenção de Guardiola, e para chamar a atenção de um gênio, você precisa ser um gênio igual. O Ederson, além de fazer grandes defesas, inspirado no seu maior ídolo Rogério Ceni, Ederson desde o São Paulo treinava a saída de bola e conseguiu com suas grandes defesas um espaço inevitável no cenário mundial. E a verdade é que o goleiro está próximo, após uma era de grandes títulos, de dar um certo adeus. O goleiro deve encerrar sua passagem pelos Sky Blues após 8 temporadas consecutivas. O City deve mesmo perder o brasileiro nessa janela de transferências. Já há algum tempo o atleta vem sendo especulado para deixar o clube, chegando a ter um atrito com Guardiola nos bastidores. Na ocasião, segundo o Team Talk, o arqueiro ficou chateado com a postura do treinador em relação à sua titularidade e supostamente confessou a pessoas próximas que deixaria a equipe do City. Agora parece que a informação se provou verídica. Isso porque nessa quinta-feira 5 foi revelado que Ederson chegou a um acordo com o Al Nassr e deve deixar o Manchester City após 8 temporadas. O jogador aceitou os termos oferecidos pela equipe do Oriente Médio e se tornará o goleiro mais bem pago da atualidade, superando o alemão Manuel Neuer do Bayern de Munique. No Al Nassr, o Ederson receberá 30 milhões de euros, cerca de 117 milhões de reais por ano, o que, trazendo para nossa realidade, renderá ao arqueiro 9,75 milhões por mês, isso de reais. Já o Neuer recebe exatos 9,7 milhões de reais mensais no time onde é ídolo. Entretanto, é importante frisar que ainda não há um acordo selado entre os clubes. Todavia, o Court of Sky afirma que os Citizens devem ceder em caso de uma proposta de 40 milhões de libras, cerca de 280 milhões de reais. No City, Ederson conquistou todos os títulos possíveis, incluindo uma Champions League inédita, deixando o time inglês como um dos maiores ídolos da sua história. Exatamente. Outro que também vai sair é considerado na verdade uma bomba relógio, e que tem excelentes partidas, tanto pelo City, quanto pelo Barça, quanto pelo Bayern, quanto pelas suas demais equipes, mas a realidade é que vive em prova de fogo com Guardiola, e é considerado um rachador de vestiários. Estou falando do português João Cancelo. No ano passado, quando o City lutava pela tríplice coroa, Rúben Dias foi questionado para resumir porque seu time sempre parece tão confortável na reta final. Ele falou que havia um sentimento especial e um gosto especial quando se tratava dessa fase e que a equipe se alimenta desses momentos decisivos. Se ao menos Rúben pudesse dizer o mesmo do seu colega de equipe do City, seria bacana, porque na reta final da temporada o português não esteve pronto. Na verdade, quando tudo estava em disputa, ele acabou vacilando, cometendo grandes falhas que custaram ao Barcelona um lugar nas semifinais da Liga dos Campeões. A qualidade no ataque acaba mascarando fraquezas. Sua propensão para desligar e se perder na marcação foi evidente em derrotas do Barcelona, que a equipe acabou sofrendo demais. E para piorar, Cancelo acabou repetindo seus erros, até em derrotas mais pesadas para PSG e Real Madrid. Cancelo conseguiu ser ainda pior em momentos pós-clássicos, em últimas chances do Barça de alcançar o Real Madrid na corrida pelo título. Nas palavras de Ronald de Boer, comentarista renomado no mundo, agora eu entendo porque
porque Pepe não gosta do Cancelo. Esse cara joga seu próprio futebol e acha que só importa o que você faz com a bola. Você é um defensor. É loucura que Cancelo continue a repetir seus erros aos 29 anos de idade. Os erros de Cancelo não foram tolerados, porque, além de tudo, o Barça não conseguiu engrenar, e a ida de Cancelo retornar ao City parecia impossível, dada a forma como as coisas terminaram com Guardiola. Segundo o livro Pep City, houve 3 grandes pontos de conflito entre o lateral e o treinador. O ponto final para Guardiola foi quando Cancelo reagiu muito mal ao ser deixado de fora de um jogo da Copa da Inglaterra contra o Arsenal e estava visivelmente desconectado na conversa tática da equipe. Cancelo colocou até fones de ouvido e começou a ouvir música alta durante uma das alterações táticas e orientações de Guardiola antes do jogo. O Cancelo nem pediu perdão, muito pelo contrário. Ele acusou Guardiola de contar mentiras e disse que o City foi um pouco ingrato com ele quando disseram tudo, porque foi um jogador muito importante nos anos que esteve lá, segundo o Cancelo. Guardiola se recusou a comentar sobre o futuro de Cancelo, mas a verdade é que tá nítido para todo mundo ver que a relação entre o Careca e o Cancelo não é nada boa. Por isso o Cancelo já pode procurar outra equipe, porque nesse City dificilmente vai ficar. Outro que também pode sair chama-se Bernardo Silva, alguém que consolidadamente participou de uma era vitoriosa do clube, mas a realidade é que sua saída está iminente e a próxima janela de transferências pode marcar o PSG como o principal time em movimentações. Com a saída de Mbappé para o Real, o alvo mais desejado é o Bernardo. Sem o astro francês, o Paris Saint-Germain perde força dentro de campo e Nasser Al-Khelaifi quer montar um time competitivo para a temporada 24-25. Além de planejar o Xavi Simons, que acabou não dando certo, a equipe vai atrás do português, que há muito tempo quer sair do clube, já sendo especulado pelo Barcelona e tudo mais. Mas a verdade é que o PSG está próximo. Já Bernardo Silva tem contrato com os ingleses até junho de 26, mas não descarta uma saída em busca de novos desafios na carreira. Aos 29 anos, Silva já disputou a Ligue 1 pelo Mônaco e também expressou o desejo de voltar a vestir a camisa do Benfica, onde foi revelado para o futebol. A provável proposta pode se tornar tentadora por conta da realidade financeira do Paris Saint-Germain em poder atender aos pedidos, além do City já ter demonstrado interesse nos Simons. Na atual temporada, o Bernardo tem 35 jogos, 8 gols e 5 assistências. Ao longo de 7 anos, o camisa 20 já conquistou 15 títulos, incluindo 5 Premier Leagues e uma Champions. A verdade é que Bernardo já concluiu seu ciclo no City e se sair, não sairá com marca do Guardiola. Muito pelo contrário, há um entendimento de que sua história foi feita dentro do clube e que se ele sair mesmo assim, continuará sendo um dos ídolos eternos da equipe. E sobre as situações de Erling Haaland e Kevin De Bruyne. A verdade é que sobre o Haaland, o Barcelona quer o jogador, mas é saber se o clube terá a compensação financeira necessária para poder ficar de olho no atleta, até porque o norueguês, mesmo que saia com uma brecha contratual, não é nada barato, sendo um dos jogadores mais caros entre todo mundo. Para tirar o Haaland do City não necessariamente é uma tarefa fácil, até porque é barra pesada. Mesmo com downgrade, isto é, com a queda de rendimento na temporada, a verdade é que o Haaland esteve muito abaixo de desempenhar aquilo que se espera. Fazia seus gols e fez seus gols como de praxe, mas em relação ao seu concorrente direto, em relação à mídia, Kylian Mbappé, sua temporada foi muito mais abaixo do que se esperava. E para combinar nisso tudo, para combinar com esse resultado ruim, ele não chegou a jogar nem mesmo a Eurocopa pela seleção da Noruega, que realmente é bem fraca tecnicamente e não podemos colocar isso na conta do norueguês. Mas a realidade é que o Haaland deveu muito futebol em relação ao que poderia, e ele já declarou outras vezes que tem sim um grande sonho que desperta de poder jogar em outras equipes do cenário mundial. Pois é, ele disse que quer jogar em todas as ligas europeias de alto nível do mundo, então tá lhe faltando justamente a liga italiana, mas principalmente a liga espanhola. E muito para fazer a rivalidade entre Haaland e Mbappé, não poderíamos achar estranho se o Barça conseguisse contratá-lo mesmo que ficasse endividado. Mas a real é que Haaland, pelo menos até segunda ordem, ficará no City nessa temporada. E sobre Kevin De Bruyne, o jogador afirmou que já recebeu sondagens árabes, mas que nenhuma proposta de fato foi revelada na sua mesa. Kevin De Bruyne é um dos jogadores mais históricos entre toda a Premier League, não somente do City. Além de ser o carrasco do Brasil na Copa de 2018, o KDB acerta verdadeiros pombos sem asa dentro de campo, passes milimétricos, uma visão de lince. Aliás, ele que potencializa o Haaland ser o que é. E muito por isso, clubes sauditas estão de olho na contratação do loirinho. Clubes como Al Nassr e o Al Ittihad já estão salivando para tirar o belga da equipe Sky Blue. E convenhamos que se De Bruyne sair, é outro que tem a história limpíssima, porque dentro do clube já conseguiu toda a grandeza que lhe era esperada e almejada. KDB é um daqueles jogadores históricos que certamente
certamente fez o trabalho de Guardiola ser ainda maior do que parecia ser. E com certeza, se sair, a sua gratidão será eterna. Aliás, sobre o próprio Guardiola, também vai sendo especulada a provável saída do Pep do City na próxima temporada. Até porque sabemos muito bem que Guardiola tem uma carreira muito estável em qualquer clube que vá, porque sempre mostra seu grande talento comandando grandes equipes. Aliás, agora vem sendo especulado que Guardiola tem grandes chances de assumir seleções, pois é um grande desejo seu de trabalho que poderia deixar ele ainda maior para o futebol mundial. Pensa só o cara assumindo a seleção espanhola, ou para o mais louco e sonhador, a seleção brasileira. Mas a verdade é que até mesmo equipes como o City precisam de reformulações constantes para que não fiquem na mesmice e acabem não sendo punidos pela maneira implacável do tempo. Mas e aí, você achou legal e justa essa lista de dispensas do City? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!